Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para vocês para nós entrarmos no custeio por variável. E aí eu trouxe algumas fórmulas, vai ficar mais fácil para vocês entender na hora que eu estiver explicando, tá? Anotem isso, porque na hora da explicação lá vocês vão falar assim, mas o que é isso? O que acontece? Tá? O custeio de variável, ele tem uns critérios diferentes, embora os valores sejam os mesmos. A diferença é onde você vai atribuir cada situação. Então eu trouxe as fórmulas para não criar confusão. Na hora de você montar a DRE, existe, né, uma estrutura a ser seguida. E aí, por exemplo, tem a receita, tem os custos, tem as despesas e assim por diante. Mas como que você descobre cada um? Ali, para ficar mais fácil, às vezes só explicando o DRE causa confusão para o aluno. Então tenta pensando em acoplar e atender esses alunos que não conseguem enxergar assim, eu trouxe separado da DRE as fórmulas. Então, por exemplo, na DRE vai aparecer receita de vendas. O que é receita de vendas? Na hora que você for calcular a receita de vendas, você vai pegar a quantidade que foi vendida, vezes o preço de venda que foi repassado, que é essa fórmula, R vezes QT, vezes o PV, que é o preço de venda. Então essa é a fórmula, não tem segredo. Pega lá a quantidade, por exemplo, vende 400 unidades. A um preço de R$120, 400 vezes 120, me dá o valor da receita. E assim por diante, tá? Custo variável que aparece lá na DRE, nada mais é do que a quantidade que foi vendida, tá? Lembra disso. Na DRE, o custo variável só entra a parte de que foi vendida, vezes a quantidade, o custo variável da venda, que é, por exemplo, o custo variável da venda foi de R$2, é o valor levantado que o exercício de repente vai te dar lá. Então você faz a quantidade, por exemplo, eu vendi 400 unidades vezes R$2, então meu custo variável que vai entrar na DRE é de R$800, tá? Despesas variável, mesmo raciocínio, 400 unidades vezes despesa variável de R$1, então foi R$400 de despesa variável. Ou seja, toda vez que tiver despesa variável, essa é a fórmula. Muito simples para você entender. Fez a fórmula, pega o valor e joga na DRE, tá bom? Margem de contribuição é um termo novo para vocês que vai aparecer no custeio custeio variável. Que é, por exemplo, você vai pegar a receita menos tudo que foi gasto, seja o custo e seja a despesa. O custo variável e o custo e a despesa variável. Por exemplo, a receita deu R$1.000 e aí, suponhamos, a receita deu R$10.000. Tive um custo variável de 1.000 e uma despesa de 400. R$1.400 então no total, ou seja, CV mais DV. R$1.400. Você vai descontar esse R$1.400 da receita. Tá? Essa é a fórmula para a margem de contribuição. Para o lucro líquido, que a gente chama de LO, né, você vai pegar a margem de contribuição. Essa é a fórmula para custeio variável, tá bom, gente? Não é para custeio de absorção. Então, LO, você vai pegar o MC, que é a margem de contribuição, menos CF e menos DF. CF você já conhece, que é o custo fixo, e DF é despesa fixa. Professora, o que é custo fixo? É energia elétrica, é água, é manutenção, é toda aquela parte que você produzindo ou parado, ali vai ser consumido e ele não varia e todo mês ele está ali. Isso a gente já conversou lá no passado. E despesa fixa, salário do contador, salário do pessoal do escritório, salário do gerente, ou seja, valor da mão de obra indireta e outras coisas mais, né? Tudo entra ali dentro. Investimento em treinamento, todas essas coisas. Entra em despesa fixa, que na verdade, se for aquilo ali recorrente o ano todo, né? Se for o caso, desconta da DRE, porque saiu da receita da empresa, tá bom? Então a DRE, ela não é só referente, quando você fala de valores, ela é referente só ao que foi vendido, só o que entrou para a empresa. E quando você fala de valores que saiu da empresa, você fala no geral, tá? Não sei se obedecendo o princípio da contabilidade, lembrando lá que teve uma vez, eu acho que em aulas passadas, acho que nas primeiras aulas eu falei para vocês dos princípios contábeis, que você sempre considera somente o que aconteceu se for falar de receita, se for falar de dinheiro que está entrando. E você considera tudo o que aconteceu se você estiver falando de dinheiro que saiu. Ou seja, é o princípio da prudência, tá? E princípio real, você considera
Você não subestima a situação, você se precave pela pior situação, que é o menos que entrou, o mais que saiu, tá bom? Vamos pro próximo vídeo, aí a gente agora começa a entrar na explicação em si do custeio custeio variável. Tá trocando toda hora porque eu tava mexendo custeio por absorção. E aí eu vou fazer a comparação. Eu precisava que vocês soubessem essas fórmulas, porque na hora que eu for explicando, fica mais claro para vocês. Que a DRE nada mais é como que você lança cada conta. E aí cada conta existe uma fórmula para se calcular, que é essas fórmulas que eu trouxe aqui para vocês. Aí, por exemplo, ficou na dúvida, é só voltar nesse vídeo e revisar, tá bom? Até a próxima!